Bom, a gente está aqui no Rio Boat Show 2026 e a gente tem ali embaixo várias embarcações. Acho que a gente tem umas 70 embarcações, muitas delas consideradas iates, né, mas outras consideradas barcos. Não vamos entrar aqui na definição do que é um iate, o que é um barco, mas são embarcações náuticas e a gente fica aí com uma curiosidade, né, eu sempre tive essa curiosidade, que é como que essa embarcação náutica ela é criada, como ela é inventada, como é o processo criativo por trás dessa embarcação. Então a gente trouxe aqui uma embarcação que a gente fez com esse propósito educacional, uma embarcação de 60 pés, do tipo Flybridge, e a gente vai acompanhar o processo criativo, né, dessa embarcação. Então a palestra de hoje é sobre projeto. E a gente, na náutica, a gente vai dividir o projeto em 3 fases. A fase conceitual, que é onde a gente cria essa ideia, essa inovação, né? Cria o conceito da embarcação, que vai ser ali apresentado para um possível cliente, né? Para alguém que está interessado em executar esse sonho, né? Muitas vezes. E depois que a gente cria esse projeto conceitual, que é uma fase rápida, em torno de 10 a 15% aí do tempo que a gente leva para fazer uma nova embarcação, a gente passa para o projeto desenvolvido. E lá no projeto desenvolvido, que é onde a gente tem mais realmente trabalho braçal, a gente vai detalhar essa embarcação como um todo. Uma vez que essa embarcação está detalhada, né, com o seu modelo 3D todo detalhado, a gente vai entregar esse projeto para o nosso cliente, muitas vezes um estaleiro, e que agora vai se preocupar com o projeto construtivo. Como que vai ser a execução, né, a transformação desse projeto que está totalmente detalhado agora em realmente realidade. Como que a gente vai construir isso? Muitas vezes esse projeto construtivo ele é feito não por um escritório de design, mas sim pelo próprio estaleiro, né? Porque o estaleiro tem ali as suas capacidades construtivas, as tecnologias que ele domina. Então, hoje a gente vai focar em projeto conceitual, que é onde está ali a mágica, né? A inovação, toda aquele sonho que a gente queria ver, de onde o barco sai do zero e ganha ali vida, né? Ganha uma cara. Então, vamos entrar um pouquinho aqui rapidamente sobre teoria de projeto. O projeto ele é uma sequência de etapas de síntese, análise e avaliação. Então, esse processo tem várias tarefas, e essas tarefas são criativas, né, de síntese. Então, a gente cria um modelo de arranjo geral, cria um modelo de perfil, cria um modelo 3D, e depois a gente submete esse modelo para uma análise. E aí, essa análise está olhando lá para os objetivos, as expectativas que a gente tinha para o projeto dessa embarcação. E ele pode passar ou não. Não passando, a gente volta e tenta de novo, né? Cria uma nova síntese. Isso se chama iteração. Então, é um processo de tentativa e erro. O projeto ele é multidisciplinar. Dentro de uma embarcação, a gente tem o design do interior, tem o projeto do engenheiro naval para fazer o casco, tem a parte estrutural do engenheiro estrutural. Então ele é multidisciplinar e esses especialistas que estão envolvidos no projeto dessa embarcação, eles têm que estar trabalhando ali em conjunto, para achar sempre um meio termo que vai sempre se aproximar ao máximo desse objetivo, das expectativas de projeto. Então ele é multidisciplinar e temos interações e iterações. Interações entre as diversas especialidades e iterações desse processo de tentativa e erro até convergir para uma solução ótima. O projeto ganha, então, essa estrutura de espiral. Para quem é de projeto, conhece a espiral de projetos. Então, a gente tem todas essas tarefas que vão estar incluindo todas elas, a gente tem, né, todo o projeto definido, e em cada uma delas tem a interação entre elas, e a gente vai nesses ciclos iterativos convergindo para a solução ótima em busca aí da melhor solução possível para o projeto conceitual. Quando a gente chega no projeto conceitual, a gente apresenta esse projeto conceitual para o nosso cliente, mostra que ele está atendendo às expectativas, mostra que ele está sendo viável, a gente passa então para a fase de projeto desenvolvido. Bom, então agora a gente vai olhar para cada uma dessas tarefas, né, que estão incluídas aqui no projeto conceitual. A primeira delas é o briefing de projeto. O briefing de projeto é quando um cliente chega aqui para o designer e fala: eu quero uma embarcação assim, assim, assado, para competir no mercado, nesse ramo aqui, nessa faixa de mercado. E a gente vai conversar com esse cliente para entender quais são as necessidades dele, as expectativas dele para esse projeto.
Esse cliente, geralmente, ele é de dois tipos. O cliente que quer um barco para ele, e a gente vai chamar isso de barco one-off, é uma embarcação só que vai atender às necessidades dele, ou esse cliente ele é um estaleiro que vai trazer esse mercado pro mercado, vai trazer esse barco para o mercado. E aí esse barco vai competir no mercado contra outras embarcações, e ele tem que então ser um barco competitivo que vai agradar a um público em específico, e não só a uma pessoa. A gente vai entender quais são as expectativas do cliente para esse barco. E essas expectativas, geralmente a gente classifica elas como 3 tipos de expectativa. As restrições e os requisitos. Essas são expectativas numéricas. Então, por exemplo, o barco tem que ter 12 metros de comprimento. Tudo bem. É uma expectativa numérica, né? Quantitativa. E essa expectativa ela pode ser uma restrição do tipo, não pode ser maior do que 12 metros. Para mim não serve se for 12 metros para cima, né? E aí ela é uma restrição, ela é proibitiva, não pode ser maior do que 12 metros. E ela pode ser só um requisito, então na faixa de 12 metros. Se for 12 metros e meio, tá ok também. Então a diferença da restrição do requisito é essa flexibilidade. De forma qualitativa, a gente tem as referências de qualidade. E as referências de qualidade, por exemplo, né, eu quero um barco confortável, eu quero um barco bonito. Isso não é quantitativo, é qualitativo. Em projeto, a gente vai tentar sempre trazer as referências de qualidade, né, que elas sejam representadas por um requisito, né, para que a gente possa trazer números. Então, a gente vai listar essas expectativas e vai, então, agora olhar para a próxima tarefa, que é a análise de semelhantes. E a gente vai ver o que tem ali no mercado, o que tem na realidade, que se aproxima, né, dessa expectativa que o nosso cliente passou para a gente no briefing de projeto. Se for uma embarcação on-off, a gente chama essa atividade de análise de semelhantes. A gente quer partir de um ponto inicial, de um design preliminar, né, de especificações preliminares. Se for um estaleiro que quer um barco para entrar como uma embarcação seriada para competir no mercado náutico, a gente vai chamar isso de análise de competidores. E aí, além da análise de competidores, a gente vai fazer um trabalho de posicionamento de mercado. Essa embarcação ela vai ser uma embarcação para competir contra embarcações mais luxuosas, mais caras, ou uma embarcação mais simples, mais barata, mais acessível, uma embarcação mais esportiva, que vai andar mais rápido, uma embarcação mais confortável, com espaços amplos. Então a gente vai posicionar essa embarcação lá, nesse mercado, e também a gente vai fazer a análise do público-alvo. Quem é esse público? É um público de pesca, né? A gente consegue imaginar um público de pesca como a embarcação de pesca se parece, né, as funcionalidades, é uma embarcação muito voltada para operação, né, funcional. Vai ser uma embarcação cruiser, né, para o cliente curtir com a família, curtir com festa, né, amigos, e tem também uma embarcação mais esportiva. Isso tudo vai impactar nessa expectativa que vai compor a especificação de projeto, que é a próxima tarefa. Essa análise de competidores, a gente cria um modelo que geralmente é esse tipo de mural aqui, né? A gente faz essa comparação entre várias embarcações, as embarcações competidoras, para a gente poder estar fazendo esse estudo e poder depois tomar decisões enquanto à especificação de projeto para essa nova embarcação, já que ela vai competir nesse mercado. Aqui então a gente, depois de ter o briefing de projeto e a análise de competidores, a gente vai poder construir esse documento que é a especificação de projeto. E aqui vão entrar dimensões principais, propulsão, capacidades, quantas pessoas, quantos quartos, quantas camas, quanto de combustível, quanto de água, funcionalidades, a plataforma submersível, por exemplo, balcony, flybridge, são atributos, características em geral da embarcação. E esse vai ser então agora o nosso norte. A gente vai tentar projetar a embarcação que vai atender a essa especificação de projeto, ainda ali com as restrições, os requisitos e as referências de qualidade. Então a gente agora vai, de fato, para as atividades de síntese, né? E a primeira delas é a compartimentação. A gente tem ali das dimensões principais, que já estão na especificação de projeto, a gente vai começar a dividir esse espaço útil da embarcação com anteparas transversais e com pisos. É a primeira atividade que a gente vai fazer. O primeiro piso que a gente tem ali é o piso
lá do lower deck, que é o convés inferior. Esse piso fica posicionado em uma certa altura do fundo da embarcação, que tem que respeitar ali uma altura necessária para a estrutura do barco. Uma vez que a gente posicionou o piso, a gente pode pensar no pé direito do convés inferior, depois o pé direito do convés principal e depois o pé direito do flybridge. E, obviamente, uma espessura, né, para cada espaço aí entre teto e piso. A gente vai posicionar também as anteparas transversais, onde a principal delas é a antepara da casa de máquinas, que separa o interior, onde estão todas as cabines e a parte valiosa da embarcação, e a casa de máquinas, que é onde tem um espaço necessário para a motorização, para o tanque de combustível, para outros equipamentos. E assim por diante, a gente vai depois posicionar todas as outras anteparas, que vão servir como base para as próximas atividades. A próxima atividade é o arranjo geral. O arranjo geral é esse desenho técnico em duas dimensões, onde a gente tem aqui, por caso de uma embarcação de 60 pés flybridge, a gente tem a vista de perfil, a gente tem a vista dos três layouts. O convés superior, que é o fly, depois o convés principal e o convés inferior. Ali a gente já tem a compartimentação feita, então agora o trabalho é tudo que tem que ter nesse barco tem que caber nesses compartimentos. E a gente vai começar a distribuir essas funcionalidades e organizar elas para que tudo caiba nesse barco de 60 pés da forma melhor possível, que gere o melhor conforto, que tenha ergonomia e que tenha, né, as funcionalidades todas que a gente quer e que estavam lá listadas na especificação. Então é essa arrumação em duas dimensões. E a vista de perfil ela é muito importante, né, para a questão aí de onde estão as escadas, né, de onde estão os pisos, os degraus. E aí a gente tem esse primeiro modelo da embarcação. Aquele desenho é um desenho técnico, né, feito no software de CAD, e que geralmente depois a gente usa ele, a gente dá uma colorida, dá uma enfeitada e produz esse arranjo geral colorido, né, promocional, que é o que a gente costuma ver nos sites, né, nas brochuras das embarcações aqui no Rio Boat Show, por exemplo. A próxima tarefa agora é olhar para o conceito estético da embarcação. E a gente vai fazer isso em cima da vista de perfil. O arranjo geral ele era muito funcional, trazia essas funcionalidades, essas que estavam na especificação, né? Agora aqui a gente vai abordar a questão estética. E a gente vai estar pensando muito nesse público-alvo. Por exemplo, uma embarcação de pesca, ela tem uma cara de embarcação de pesca. Uma embarcação esportiva, para você fazer um wakeboard, por exemplo, tem uma outra linguagem visual que vai combinar mais com esse tipo de público, né, e com o tipo de uso que esse público faz na embarcação. E aqui a gente vai fazer esse trabalho. Esse trabalho pode ser feito à mão, pode ser feito no software de CAD, pode ser feito no software de edição de imagem, igual o Photoshop, pode ser feito em vários, então você faz um pouquinho aqui, depois muda para lá, e vai chegando no desenho, né, nessa personalidade estética da sua embarcação. Aqui a gente tem aquela embarcação que a gente está projetando, feito à mão e feito no software de CAD. As duas estão definindo muito essa personalidade estética, esse DNA, essa linguagem visual. E depois que a gente passa aqui, a gente está satisfeito com o desenho desse jeito, a gente também tenta dar uma enfeitada nele, tornar ele mais realístico, para que o cliente possa ter essa percepção mais direta de como esse barco vai realmente parecer na vida real, né? E essa imagem geralmente a gente usa também para fazer propaganda do barco, né? Fazer o marketing. Então fica assim. O perfil e o arranjo geral, eles por si só já representam aí um bom entendimento sobre o projeto conceitual do barco. Mas também é muito comum que a gente avance um pouquinho mais e ainda na fase de projeto conceitual faça um modelo 3D. Então a gente vai plotar esse perfil e os layouts, né? E vai fazer aqui no Rhinoceros, que é o programa que a gente usa, esse modelo 3D ainda conceitual. Qual é a diferença do modelo 3D conceitual para o modelo desenvolvido? É que o modelo conceitual tem que ser rápido. A gente quer economizar tempo, então a gente faz ele do jeito mais rápido possível para que o cliente consiga entender como é que vai ser o barco. Se esse projeto conceitual for aceito pelo cliente, a gente geralmente começa tudo de novo, porque a gente faz as superfícies de um jeito com mais qualidade, com mais calma, com mais detalhe. Mas aqui a gente já consegue ver como é que o barco vai parecer quando ele estiver pronto.
E também a gente avança e faz o processo de renderização desse modelo 3D, trazendo ele, dando mais vida para ele, né? Ainda na fase do projeto conceitual. E aqui a gente consegue permitir que nós, né, designers e o cliente, consiga entender essa linguagem visual em outros ângulos. Então ele consegue ter mais tranquilidade para dizer, é exatamente isso que eu queria, vocês acertaram. E também aqui no 3D, a gente consegue tirar dúvidas, né? Fazer essa tarefa de análise e avaliação de que todos os espaços ali estão realmente coexistindo em harmonia. A estrutura, o interior, o motor, não tem nada ali em conflito. Mas a gente precisa checar também se esse barco ele ainda funciona como um barco. Afinal de contas, é um barco. E aqui entra uma tarefa, que é a arquitetura naval, ainda preliminar, ainda na fase de projeto conceitual, e a gente vai fazer algumas checagens para saber se esse barco vai funcionar enquanto barco. Então a gente vai precisar de 2 modelos de síntese aqui, para poder ser a base desse trabalho de checagem de arquitetura naval. A primeira é a estimativa de peso, o quão pesado vai ser esse barco, e aonde vai estar o centro de gravidade dele. Isso é muito importante para qualquer embarcação. Então a gente faz essa análise, faz essa estimativa de peso e de centro de gravidade. A gente vai também modelar um casco preliminar, uma forma preliminar do casco, que vai ser usada aqui enquanto projeto conceitual e usada para fazer essas análises. A primeira análise que a gente vai fazer é a análise de equilíbrio estático ou hidroestático. Bom, o centro de gravidade tem que estar alinhado com o centro de volume deslocado, volume de carena, centro de carena. Se esses 2 centros não estiverem alinhados, a gente tem um desequilíbrio e a embarcação vai assumir um certo ângulo de inclinação. Esse ângulo pode ser para frente ou para trás, que a gente vai chamar de trim, ou pode ser para um lado ou para o outro, que a gente vai chamar de banda. De qualquer forma, qualquer que seja o tipo de inclinação, a gente não quer que ela exista. E a gente vai também olhar para o peso total da embarcação e para quanto volume deslocado a gente tem, para saber se essa embarcação está flutuando, né, com calado, com a profundidade que a gente esperava. Que ela não fique muito afundada, nem muito boiando muito alto. Na sequência, a gente tem a estabilidade estática. A estabilidade estática, ela mede o quanto que se a gente colocar peso em um bordo da embarcação, o quanto que essa embarcação inclina para o lado. Quanto mais ela inclinar, menos estabilidade ela tem. Quanto mais ela resistir a esse peso, né, em um dos bordos, mais estabilidade ela tem. E isso é uma questão de norma. A gente tem que prover estabilidade estática suficiente. É uma questão de segurança. E aí entra a capacidade de passageiros, por exemplo. A gente colocar mais passageiros impacta no resultado, né, na quantidade de estabilidade que essa embarcação vai ter. E essa análise a gente já faz aqui, já desde a arquitetura naval conceitual, porque um dos requisitos geralmente é a quantidade de pessoas a bordo. Então isso é bem importante que seja feita ainda em fase conceitual. Na sequência, uma outra expectativa muito presente, muito importante na náutica, que é a velocidade, o desempenho. Qual a velocidade que essa embarcação vai chegar se ela tiver tal motor, tal potência instalada. Então a gente, com o estudo de peso e com o fundo do casco, o projeto preliminar do fundo do casco, a gente já consegue fazer essa estimativa de desempenho. Então, com aquele peso, e aí peso é muito importante na questão da performance, tanto a quantidade de peso quanto a posição do centro de gravidade, a gente vai fazer essa estimativa de performance e vai estar atendendo ou não as expectativas que a gente tinha lá na especificação de projeto. Bom, tudo checado, atendendo a todos os requisitos que a gente tinha na especificação de projeto, a gente vai estar aí atendendo, completando o projeto conceitual e podendo submeter esse projeto para aprovação do nosso cliente. Então esse processo, depois que a gente fez, né, a primeira rodada dele, a gente já visitou todas as tarefas, a gente faz essa contestação em cima das especificações e vai fazendo pequenos ajustes. Caso alguma coisa esteja muito fora, a gente tem que recomeçar, fazer uma nova proposta, um novo arranjo geral, um novo perfil, refazer um estudo de peso, fazer alguma alteração na compartimentação e vai rodando até que isso vá convergindo para uma solução que funciona. E depois que a gente já chegou numa solução que funciona, a gente continua rodando até chegar a uma solução ótima. Esse aqui é o melhor projeto que a gente consegue chegar? Então agora a gente submete para a aprovação do cliente e passa para a próxima fase. Essa primeira rodada que a gente vai fazendo, né, a gente tem as expectativas que são concorrentes. E aqui eu queria trazer um exemplo clássico aqui de um barco de planeio, que é o ângulo de V, o ângulo de V do casco. Quanto maior for o ângulo de V do casco, melhor comportamento em ondas a gente tem.
Então é conforto. O ângulo de V, quando sobe, ele aumenta o conforto a bordo. Porém, quando a gente aumenta o ângulo de V, a gente está penalizando o desempenho. A gente precisa de mais motor para chegar na mesma velocidade, ou para chegar na mesma velocidade a gente está gastando mais combustível. Então aqui a gente tem expectativas que são concorrentes. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai ter que achar um meio termo, abrir mão daquela expectativa que a gente tinha de desempenho, ou abrir mão da expectativa que a gente tinha de conforto, né? E tentar achar um equilíbrio, um balanço ali entre as duas expectativas e aceitar um valor que fique bom para os dois, né? Então, isso também faz parte aqui dessa sequência de iterações que a gente vai ter em projeto, até você definir qual é esse ângulo de V ótimo para a embarcação. E para ser projeto, tem que ter inovação. Se não tiver inovação, a gente está só seguindo uma receita de bolo. E receita de bolo não é projeto. Então, para ser projeto, para fazer com que a gente tenha que gastar o nosso tempo seguindo todo esse processo aqui, a gente tem que estar trazendo uma inovação para a embarcação. E aqui a gente queria, completando aqui a explicação do nosso método de projeto. Então, para concluir o projeto conceitual, a gente submete esse projeto para aprovação do cliente e, estando tudo ok, ele gostando, a gente segue para a fase de projeto desenvolvido. E aqui a gente ilustra essa fase do projeto desenvolvido, onde a gente está detalhando essa peça que é o hardtop aqui de um barco. E é típico dessa fase já mais avançada de detalhamento. Bom, aqui a gente trouxe, né, um barco que foi projetado por nós, que é um barco da Galleon 620, e que a gente tentou trazer bastante inovação nesse projeto. A gente queria mostrar aqui rapidamente algumas das funcionalidades que são muito inovadoras nessa embarcação, um barco de 62 pés, e é um barco que explora essa ideia das balconies, né? A gente tem essa grande balcony que estende a área ali da plataforma de popa e mais uma balcony em cima ali, formando essa região, a gente trouxe aqui o arranjo geral também, formando essa regiãozinha que faz um bar e integra a área exterior com a área interior do salão. Uma inovação trazida aí nesse barco, que agradou bastante. Outra inovação que a gente trouxe, ainda no arranjo geral, é o acesso ao foredeck, à proa, né? Por esse corredor central. E esse acesso pelo corredor central torna muito mais acessível a proa, né? Que em algumas embarcações que tem corredor mais estreito, se torna um pouco dificultada, principalmente para usuários mais idosos. Na sequência, a gente tem do outro lado, né, em bomborda, a gente também tem uma balcony bem grande, essa varanda, esse open deck, que se estende até mais ou menos ali no meio da embarcação, onde a gente tem uma porta que dá acesso à cabine master. E aqui está o arranjo geral, agora do lower deck, e aquela balcony lá em bomborda, tendo aquela escada para suíte master. Então essas três inovações são inovações assim, bem importantes desse barco e renderam a ele, ano passado, o prêmio de barco mais inovador do ano no Boat Show da França, de Cannes. Então um exemplo aí desse método que a gente apresentou para a criação do projeto conceitual e que é o método que a gente usa no nosso dia a dia e tem esse tipo de resultado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.